Maravilha, vamos embora então para o vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, bem rapidinho, deixa eu te falar sobre o nosso material. Aqui no canal você tem o curso completo de Química, todas as aulas aí do ensino médio. E você pode utilizar esse material para acompanhar as aulas que você assiste aqui. Então você vai ter acesso aos resumos teóricos das aulas que tem aqui no canal, você vai ter acesso aos exercícios, tá? Que já tem os gabaritos lá, tudo arrumadinho, tudo dividido parte a parte para você, aula a aula, tá bom? O link tá aqui na descrição. E agora, bora lá pro vídeo então. Muito bem, vamos lá então para esta questão aqui, onde ele oferece para a gente uma tabela com valores de Ka para alguns ácidos e ele quer saber o seguinte: dentre os compostos acima, o ácido mais fraco, a equação de ionização do ácido fórmico e a expressão da constante de equilíbrio, a constante ácida, né, para a ionização representada no item B, ou seja, para o ácido fórmico. Bom, vamos começar aqui, né, pela letra A, identificando o ácido mais fraco. Eu posso simplesmente te dar uma decoreba que é o seguinte: quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Ponto. Essa é a regra básica. Maior Ka, mais forte, menor Ka, mais fraco. Mas vamos entender por que isso. Tá? Eu vou representar o ácido como um ácido genérico HA. Tá? Aí a gente vai fazer o equilíbrio dele, a ionização dele, e a gente vai ter o H+, a parte positiva do ácido, separada do ânion, da parte negativa. Toda constante de ionização é representada pela parte final dividida pela inicial, certo? Então, são os produtos, né, sobre os reagentes. Aqui, quando a gente fala de equilíbrio iônico, não faz muito sentido falar em produtos e reagentes, mas é a parte final sobre a parte inicial, tá? Então, a constante de equilíbrio de um ácido é a parte final, que é a parte ionizada, então a concentração do H+, vezes a concentração do A-, dividido pela parte inicial, que é a parte não ionizada, a parte molecular do ácido, então dividido pelo HA. Beleza. Que relação existe, então, entre o Ka e a força? Bom, vamos pensar. O que torna um ácido mais forte ou mais fraco? A capacidade dele de liberar H+. Então, quanto mais forte for um ácido, mais H+ ele consegue liberar. Então, mais deslocada para a direita está a equação de ionização. Então, quanto mais forte ele for, mais para a direita ele está. E quanto mais para a direita ele está, mais H+ ele tem, ok? Então, mais H+, mais A-. Consequentemente, a gente pensa no seguinte: se eu tenho muito da parte ionizada, eu tenho pouco da parte não ionizada. Beleza? Então, muito da parte ionizada, pouco da parte não ionizada é um ácido forte. Legal. Então, vamos pensar em termos de constante. Se a concentração de H+ e de A- é grande e a concentração de HA é pequena, que eu vou ter expressado no Ka? Tá? Então, ó, pense comigo, quanto menor é o valor da divisão, maior é o resultado. Então, ó, quanto menor a porcentagem, a quantidade, né, a concentração da parte molecular, maior vai ser o Ka. Então, a gente pode fazer essa relação direta aqui, ó. Quanto maior o Ka, mais H+ eu tenho e mais forte é o ácido. Então, de novo, quanto maior o Ka, maior a quantidade de H+ que eu tenho e mais forte é o ácido. O que ele perguntou para nós? Ele perguntou o mais fraco. Então, se eu quero o ácido mais fraco, eu tenho que pensar o seguinte: quanto maior o Ka, mais forte. Quanto menor o Ka, mais fraco, certo? Se ele pediu para a gente o mais fraco, eu vou analisar aqui entre os Kas. Então, a gente tem que começar aqui pela potência de 10, né? Aqui, ó, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Lembra que é um expoente negativo, né? Então, os menos 4 são menores do que o menos 3. Então, eu tenho que procurar o menor Ka possível. Os dois de menos 4 aqui são menores do que o menos 3, tá bom? Aí eu tenho entre os dois aqui, ó. Eu tenho 1,7 e 2,4. Quando eu estou comparando a mesma potência de 10, aí é só comparar esses números. Quem é menor? 1,7 é menor, tá bom? Então, quem é o ácido mais fraco de todos aqui? O ácido mais fraco é o ácido fórmico, ok? Então, esse é o ácido fórmico. Como a gente está falando aqui de uma questão que é aberta, que você tem que escrever, então, qual seria a justificativa? Eu vou escrever e te mostro
imediatamente. E Like Magic apareceu aqui para você. O ácido fórmico é o mais fraco, pois apresenta o menor valor de Ka. Pronto, simples e direta a resposta. Beleza? Agora a gente vai aqui para a segunda parte, que ele quer de nós a equação de ionização do ácido fórmico, que consequentemente é o mais fraco, né? Que consequentemente não, que curiosamente é o que deu na resposta A também, tá? Bom, a fórmula dele está aqui. Então, ele quer a ionização. Então, ele quer que a gente escreva a equaçãozinha que vai mostrar a separação do H+, do restante do ácido. Mas, Marx, esse ácido tem 2 Hs. Como é que eu vou saber qual é o que sai? Bom, aqui a gente está falando de ácidos orgânicos, que tem essa estruturinha aqui, COOH, que é o grupo carboxila, certo? Característico do ácido carboxílico, ácidos orgânicos. O hidrogênio ionizável é só esse que está ligado ao oxigênio da carboxila, tá bom? Então, esse é o hidrogênio ionizável, aquele que está ligado ao oxigênio da carboxila aqui, da ligação simples, beleza? Então, a gente tem um hidrogênio, que seria esse aqui, Esse é o hidrogênio que vai sair. Então, eu vou ter o H+, separado do restante. O restante é o HCOO, e ele ganha uma carga negativa, já que saiu um H+, o restante da estrutura vira um ânion. Tá legal? Então, se a gente fosse mostrar essa ionização, né, com a formulinha montada, seria isso aqui, Tá bom? Para você entender um pouquinho melhor. Aí aqui a gente teria a ionização com a quebra dessa ligação aqui, E aí a gente tem a formação do H+, certo? Característico dos ácidos, mais o restante da estrutura, o HC dupla O, e esse oxigênio fica com carga negativa. Então, essa é uma representação com a fórmula aberta, né? Com a fórmula estrutural dele toda abertinha, e aqui a equação mais simplificada, tá bom? E aí ele vai pedir para a gente, na letra C, a expressão da constante de equilíbrio para a equação de ionização do item anterior, do item B. Então, olha só, eu vou copiar ela aqui e magicamente colar, e aí a gente vai escrever a constante de ionização desse ácido. Então, é aquela história, é a parte ionizada sobre a parte não ionizada. Então, aqui vai ser a concentração do H+, vezes a concentração do HCOO-, dividido pela concentração da parte não ionizada, HCOOH. Essa é a expressão da constante de equilíbrio que ele pediu para a gente aqui. Maravilha? E assim a gente finaliza esta questão. Maravilha, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo que você também pode gostar e aqui embaixo o link para você adquirir a nossa apostila e acompanhar as aulas aqui do canal com os resumos teóricos, com a parte dos exercícios, tudo à mão aí para você. Maravilha? Tamo junto, vamos nessa, até o próximo vídeo.